Boa noite e bem-vindos a mais uma Conversa Afiada. Nunca este programa, nesta sua nova edição, ou na passada, recebeu tanta correspondência como esta semana. Isto porque faz hoje 8 dias tínhamos anunciado o tema da Conversa Afiada desta noite, a habitação. Pelos vistos, a habitação preocupa, de facto, muita gente. E de tal modo foi a avalanche de cartas que recebemos que resolvemos criar um código postal, um apertado, para onde pode dirigir-se sempre a este programa. É fácil, 1755, 1017, Lisboa, Codex 1755, lembre-se do terremoto, 1017, Lisboa, Codex. A habitação é o mais poderoso fator de distorção social da sociedade portuguesa, dizia ainda não há muito tempo o meu amigo António Mega Ferreira na sua coluna, no Expresso. É como se os efeitos positivos do crescimento económico não se fizessem sentir sobre um aspecto da vida social que é crucial para todas as pessoas. Emergem novas e bem remuneradas profissões? É um facto. Mas as gerações mais jovens são as que estão a sofrer mais com a carência de habitação e com os custos elevados do crédito. Aumentam os ordenados, sem dúvida, mas as rendas de casa antiga crescem sobre bases tão ridículas que o aumento não chega a pesar no orçamento familiar. Crescem as possibilidades de emprego, é verdade, mas a melhoria de situação profissional é engolida pelos encargos astronómicos que, empurrados para a aquisição de habitação própria, muitos portugueses têm de suportar. Há em Portugal um número exageradamente grande de pessoas a pagar rendas insignificantes, mesmo em relação aos seus rendimentos atuais, que a mobilidade da oferta é praticamente nula e o número de novas casas colocadas no mercado para arrendar se torna irrelevante. Ninguém larga a casa que tem porque quase toda a gente paga rendas ridículas. Como não há casas, por outro lado, compram-se casas. Como não há dinheiro para comprar casas, recorre-se ao crédito. E assim vai-se hipotecando a qualidade de vida que cada um de nós poderia ter, ou pelo menos ver melhorada. Este, no fundo, uma questão que preocupa milhares e milhares de portugueses. Alguns escreveram, e muitos dessas cartas, tenho aqui duas, são situações que irei referir ao longo deste programa, porque são situações dramáticas e porque uma diz respeito a quem vive no Porto, a outra a quem vive em Lisboa. Mas eu pedi ao Dr. Luís Patrão, muito obrigado, Dr., por aqui estar. No fundo, como é que brevemente sintetizaria toda esta situação que nós vivemos e que eu julgo que à volta desta mesa se encontram as vítimas, proprietários, senhorios, inquilinos, no fundo, todos são vítimas. Bem, do nosso ponto de vista, como Associação de Consumidores, evidentemente que a problemática da habitação é extremamente importante e significativa na nossa ação. Já porque a habitação é um bem de consumo primordial, sem ela não se consegue, evidentemente, conceber uma vida familiar normal. Por outro lado, porque a compra do bem de consumo e a habitação significa, na maior parte dos casos, a compra mais significativa da vida das pessoas. A mais significativa em termos de aporte financeiro, portanto, quantias financeiras envolvidas, mas mais significativa também em termos de envolvimento emocional com a escolha que então é feita. Por isso, para nós, para a DEC, como Associação de Consumidores, é extremamente importante dedicar a este setor uma atenção peculiar para permitir que estas questões de habitação tenham a devida dignidade no contexto da nossa ação. Por isso mesmo, ainda recentemente organizámos um seminário importante no Porto sobre esta matéria, a que chamamos a habitação na ótica do consumidor, e aprovámos um caderno reivindicativo que contém normas importantes, a nosso ver, para transformação, e uma transformação nós entendemos que deve ser radical do panorama atualmente vivido no nosso país. Frisou na sua intervenção inicial aquilo que são alguns dos problemas mais significativos vividos no país, nomeadamente o problema dos jovens que têm uma dificuldade extrema de aceder à habitação, mas para nós põem-se igualmente outras questões, nomeadamente a do desamparo dos muitos consumidores que adquirem, sem, às vezes, o conhecimento adequado, casas que não estão construídas segundo critérios de qualidade mínima, o que leva a que, passados
4 meses, 6 meses, 1 ano de terem adquirido essa mesma casa, constatam que as paredes começam a abrir rachas, constatam que as tintas começam a desbotar, constatam, enfim, que a casa que compraram não valia o dinheiro que pagaram por ela. E quando vão procurar o construtor para saber de que forma poderá ele imunizá-los, de que forma poderá ele pôr cobro aos problemas que causou, muitas vezes esse construtor já não é encontrado, já não é possível de assumir as suas responsabilidades. E é esta situação também que nós consideramos que é extremamente grave, porque coloca os consumidores, nesta área em concreto, numa situação de desamparo que é muito mais gravosa ainda do que a do simples consumidor que compra as coisas nas lojas. Assim, até pelo valor que normalmente envolve a compra de uma casa. Evidente. Mas são frequentes esse tipo de casos? São muito frequentes. As maiores queixas, a maior quantidade de queixas nós recebemos sobre problemas habitacionais na DEC. Referem-se à qualidade? Referem-se à qualidade da construção e à recusa das empresas produtoras, das empresas construtoras, em assumir as suas responsabilidades e em reparar aquilo que venderam com defeito de fabrico. Bom, isso aliás foi público ainda não há muito tempo, até uma empresa pública de construção está envolvida em muitas casas nessa situação, aqui na cidade de Lisboa. Exatamente. E o problema que se põe é que, de facto, não há mecanismos que garantam a qualidade da habitação. Quando se compra um carro, nós temos direito a garantia de 1 ano, 2 anos, hoje já se compram carros com 3 anos de garantia, mas quando compramos uma casa temos apenas, e se quisermos ser estritos no entendimento da lei civil geral, 6 meses de garantia. E isso é o mesmo prazo que é aplicável a qualquer outro bem móvel que se compre sem uma garantia específica do ponto de vista contratual. Por aqui se vê a situação de grande desfavor a que estão submetidos os consumidores nesta matéria. Muito obrigado. Sr. Jânio Ramos, o senhor representa aqui a Associação de Inquilinos. Inquilinos também são vítimas. Como disse, eu penso que aqui só há vítimas. Não quis propositadamente, até porque não é aqui o local para se resolverem os assuntos, não tenho aqui nem as autoridades centrais, nem as autoridades camarárias, nem nada, porque no fundo as questões vão-se continuando sempre por resolver, nós vamos falando e penso que há muito que falar. Diga, como é que os inquilinos... Também quero aproveitar a oportunidade para felicitar a DECO por ter realizado esse seminário em que nós estivemos presentes, até porque achámos que tinha sido feito para análise muito satisfatória da situação. Claro que foi lida essa carta, pois, e põe já aqui uma questão à partida, que é preciso que se acabe de vez com a ideia que este problema é um problema de guerra entre senhorios e inquilinos. Eu até admito que sejamos todos vítimas. Isso parece que se traduz através de cada vez que sai uma legislação, ninguém está contente. Agora, pode pôr-se o problema do peso relativo que as consequências dessa legislação inadequada, inoportuna, ineficiente, ineficaz, têm. Portanto, não há dúvida, estamos todos vítimas. Fique bem claro, da nossa parte, não estamos aqui para guerrilhar, seja quem for. E, mais uma referência que o Sr. Teria já fez, é que nestes debates temos encontrado muito frequentemente um certo número de pessoas, mas tem-se verificado sistematicamente que os maiores responsáveis por esta situação de facto caótica da habitação em Portugal, que é uma situação que não é só a Mega Ferreira que diz, outros responsáveis já disseram que neste momento está a transformar-se no problema social número 1 do nosso país. Não aparece. Nós, a associação, gostaríamos era de discutir com eles, para que não houvesse tal coisa, rendas baratas, rendas caras, pode-se fazer obras, não pode fazer obras, não é isso. O problema essencial é este. É preciso haver casas para que haja oferta, para que haja mercado e para que então se possa invocar as leis do mercado e até nós próprios, a Associação dos Inquilinos, podemos aceitar certas reivindicações que são feitas pelos proprietários, desde que a situação se modifique, que ela neste momento não são oportunas. Se a situação já é tão gravosa, se vai ainda tornar mais grave, então daqui a pouco, se só em Lisboa há cerca de 16 mil barracas, daqui a pouco há 20 mil, 30, 40 mil. Portanto, nós entendemos. O problema é um problema de responsabilidade essencial dos governantes. A esses compete, como aliás é uma estatuição constitucional e que também, para além disso, está incerta, não nos mesmos votos, mas na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Portanto, o Poder Central tem de olhar para isto e tem de olhar em termos não de
procurar soluções conjunturais que, em vez de resolver, agravam. E a prova é que, eu repito isto muitas vezes, nós somos muito fáceis a dar o benefício da dúvida, mas dizemos sempre, antes, e alertamos, não vai atingir os resultados que se pretendia. Porque até a situação hoje de senhorio é diferente da que era aqui há 30 ou 40 anos. Estão mais pobres. São os que são. São os que são. São os que são. Alguns estarão mais pobres. Mas, no entanto, também é preciso, e não queria resvalar para a tal choque de inquilinos e senhorios, mas é preciso ver que também, quando arrendaram as casas, arrendaram-nas livremente, sem qualquer coação, estipulando as condições de arrendamento, e o inquilino aceitou ou não aceitou. Nós sabemos que é da natureza da livre concorrência e o que justifica, afinal de contas, o lucro é o risco. Eu posso lamentar que alguns tenham investido mal, mas podiam ter investido sem desprimor para nenhum ramo de atividade, numa drogaria ou numa sapataria, talvez ter acontecido o mesmo e terem falido. Portanto, não é aí que está a questão. A questão está que é preciso que o Poder Central se ocupe disto, do problema da habitação, com realismo e com vontade de resolver. Não é tomar medidas que normalmente o que poderiam ter de benéfico não têm, até porque não são oportunas, já vêm atrasadas, e não são eficientes nem eficazes, porque elas ficam sempre aquém daquilo que já era necessário. Dr. Eduardo Carvalho da Silva, se eu não me engano, cerca de 8 milhões de portugueses que pagam rendas, isto de acordo com as estatísticas de 1990, e ainda não estão, pelo menos, divulgadas outras depois deste ano. Há cerca de 8 milhões de portugueses que pagam rendas abaixo dos 7 mil escudos, ou cerca de 7 mil escudos. É isto correto? Como é que se pode ser senhorio numa freguesia destas? Bom, realmente não se poderá sobreviver. Eu tenho a impressão que basta verificarmos a situação do tecido urbano português para chegarmos à conclusão de que, na realidade, a reabilitação do parque imobiliário é inteiramente impossível. Porquê? Porque sem rendimento, sem rendibilidade, evidentemente, os proprietários não podem cumprir o seu dever, o seu direito de poderem reabilitar aquilo que é deles. E hoje, e há bem pouco tempo, ainda esta semana, com a Semana da Habitação, em colóquios, se chegou à conclusão que 90% das rendas colocadas no mercado são inferiores a cerca de 7 mil, entre 7 mil e 10 mil escudos. E quer dizer que aquelas rendas conhecidas por rendas limitadas, hoje estão praticadas em 1992. Depois da Lei 46 de 85, atingem 4.560 escudos. Hoje, ainda na Lapa, 8 assoalhadas, ainda são praticadas, portanto, zonas novas da cidade de Lisboa, rendas com 3 contos e 4 contos por 8 assoalhadas. Ao mesmo tempo em que isto acontece, verificamos que as chamadas habitações a preços controlados são, nos confins das aldeias, com pompa e circunstância, inauguradas por valores que estão entre 15 a 20 contos. O que significa que a grande função social, veja este absurdo, neste país, é não realizado pelo Estado, que o deveria fazer, mas sim pelos particulares que têm e que investem para ter uma justa remuneração de um capital. Portanto, toda esta distorção que há bocadinho o Mega Ferreira se referiu, na leitura, aliás, que se referiu na leitura do artigo de Mega Ferreira, e que nos leva a chegar hoje à conclusão que jornalistas, sociólogos, economistas e todas as associações, inclusivamente a que tenho aqui à minha frente, tanto dos consumidores como dos... são unânimes. É uma situação impossível de sobrevivência por parte daqueles que investiram com risco, meu caro Eugénio Ramos. Não é bem isso. O proprietário, quando investiu, não foi para ter risco. Explico-lhe porquê. É que a taxa de juro do investidor, na parte que diz respeito ao mercado de arrendamento, é altamente inferior à normal. Portanto, quem o fazia? Aqueles que tinham que arranjar a sua própria reforma e principalmente os imigrantes. Os imigrantes a quem o nosso país mendigava divisas, dizia-lhes que deviam colocar aqui e investir na pedra, na construção civil, nos prédios de arrendamento, e que as investiram para chegar à conclusão, 30 anos depois, que foram praticamente, completamente espoliados e roubados. E, portanto, é nesse sentido que hoje verificamos esta situação, que é extremamente grave,
que é de antes do 25 de Abril, 67% das casas que eram colocadas no mercado da venda eram adquiridas para arrendamento e hoje, notem bem, 2% apenas é que são adquiridas para arrendamento e eu interrogo-me quem é que ainda compra. Esses 2% são verdadeiramente loucos, porque na realidade não vale a pena. As casas abriram-se agora no mercado com um novo regime de arrendamento urbano. É evidente que se abriram, mas não novas casas. Abriram-se pura e simplesmente aquelas casas que os senhorios tinham fechadas e muitíssimo bem, porque não se compreendia que numa situação em que havia a eternização contratual, eles pudessem arrendar. Aguardaram e a partir da altura em que o único princípio, eu diria, inovador e com uma certa justiça que saiu no regime de arrendamento urbano, que foi a de contratos a prazo, portanto, contratos a termo certo, foi o único motivo que levou a que muitas casas, mas já existentes e não de novos investidores. E o que nós precisamos é de novos investidores. E novos investidores, não tenham dúvida absolutamente nenhuma, só vão aparecer se houver incentivo. E o único incentivo, e o primeiro incentivo essencial é a liberalização. Liberalização, Eugênio Ramos, que não faz mal a ninguém. Pelo contrário, vai trazer o equilíbrio, porque o desequilíbrio é fruto da existência de uma oferta nula e de uma procura imensa, conforme, aliás, certamente é do conhecimento público. Hoje todos os jovens procuram casa e não encontram. Hoje quem casa se quer casa, quem descasa também quer. Encontram a preços... Ou então encontram a preços que não são preços especulativos, quero aqui dizer bem alto, são preços de mercado. Porque quem faz os preços das rendas atualmente são os que procuram, não somos nós. São os que procuram a casa. E por isso mesmo é que eu me interrogo para que servirá a tão falada subsidiação de rendas a jovens. Eu não acredito. Para além de a considerar inoportuna e injusta, na medida em que não são apenas carentes os jovens, temos outros, talvez, bem mais carentes que os jovens, a verdade é que não vai servir para absolutamente nada, visto que não existe um mercado de arrendamento essencial para que esses jovens possam ter o dinheiro dado entre aspas, pelo governo. Bom, e de qualquer forma, em alguns casos também que tive a ocasião de conhecer, a compra de uma casa corresponde sempre, para um jovem, corresponde sempre a um fardo que não para de existir, porque se ele é aumentado no emprego, e é o aumentado, mesmo que seja a taxa de inflação todos os anos, ele vai pagar, e se adquiriu casa através do crédito jovem, a renda é-lhe, o correspondente à renda, portanto, aquilo que ele paga pela casa, é-lhe aumentado proporcionalmente em relação ao... Olha, Joaquim Letria, já que se referiu precisamente à questão de habitação própria, eu queria chamar a atenção também deste facto anómalo. Estamos num país em que parece que para aqueles que querem casa, a única solução que têm é ter de adquirir a habitação própria. Porque não existe a possibilidade, em função da lei, de terem acesso ao arrendamento. E quero dizer que em qualquer país do mundo, o arrendamento é um fenómeno inevitável. E que o que é demagogia, sim, é alguns políticos estarem a dizer uma habitação, queremos uma habitação e vamos propor, quando se formos governo, uma habitação própria para cada português. Isto não aconteceu em nenhum país rico, e muito menos no nosso. Portanto, é pura demagogia e o que se tem que abrir e o que tem que haver é uma política de inflexão ao arrendamento e não aquilo que tem havido, que tem tanto destruído a economia nacional, que são este tipo de bonificações, que são importantes incontestavelmente, mas que não se podem generalizar a todo português que tem direito, conforme o Eugênio Ramos disse, e conforme a nossa Constituição, tem direito a uma habitação condigna. O Eugênio Ramos referiu, desculpa, referiu as barracas, falou nas barracas. Sim. Eu tenho aqui uma carta, uma de Lisboa, outra do Porto. E penso que as barracas, elas estão agora quantificadas e na semana também apareceram referências ao tipo, à quantidade de barracas, por exemplo, Lisboa, 16 mil, não é? No entanto, eu vou-lhe só aqui, há situações que eu julgo que são capazes de ser mais degradantes do que as barracas. E as pessoas pensam que se vive melhor porque não são barracas, mas ainda se vive, infelizmente, nestas condições que vamos ver em Lisboa, por exemplo. O senhor António José Batista Saraiva da Fonseca tem 36 anos, viveu até aos 22 anos num hospital. Saiu aos 22 anos de um hospital para viver com a família que, entretanto, constituiu nestas condições. Ele ganha 65 contos mensais. A mulher ganha 45 contos mensais. Tem 2 filhos.
António Sérgio Santos Fonseca, 6 anos. Ana Rita Santos Fonseca, 2 anos. Cozinham num fogão de campismo no quarto onde dorme o casal. A cama de casal é pequena. A Ana Rita dorme na caminha de bebê, onde já não cabe. O Sérgio dorme num colchão, no chão, que guardam durante o dia debaixo da cama. A criança brinca e faz os trabalhos em cima da cama dos pais. Há 10 anos que escrevem à Câmara Municipal de Lisboa, pedindo a atribuição de uma casa de renda compatível com os vencimentos do casal. Ele é deficiente, tem amputadas ambas as pernas. A resposta, e eu devo aqui saudar a Câmara de Lisboa por isso, a variação da habitação, porque houve resposta, o que já não é mau para os serviços públicos que vamos conhecendo. A resposta, no entanto, tem sido negativa. Tenho aqui carta e resposta. Esta, uma carta de Lisboa, mas no Porto também há mais. E não são situações de barracas, são habitações por onde nós passamos e onde a nossa alma não sofre, ou pelo menos as nossas consciências não se perturbam tanto como em certos bairros de Lisboa e do Porto. Em 25 de setembro de 1980, este senhor, Manuel da Fonseca e Silva, do Porto, portanto há precisamente 12 anos, foi-lhe atribuído uma habitação. Foi alojado no conjunto de 6 famílias, sem qualquer grau de parentesco, numa casa T5, com caráter provisório. Ele dispõe de um quarto para ele, para a mulher, e de outro quarto para mais 4 filhos. Uma filha com 12 anos que frequenta o 7º ano de escolaridade, mas que não tem condições para estudar. Outra com 10 que frequenta a 4ª classe. Um filho com 5 e outro com 2 anos, que tem uma paralisia cerebral que lhe afeta os membros e cujo único meio de recuperar, segundo os médicos, é ter espaço e condições necessárias para começar a dar os primeiros passos. Curiosamente, este senhor dirigiu-se à Câmara do Porto, que teve outra atitude, que não foi a mesma da Câmara de Lisboa. Aí, o senhor que tem que ver com estas questões da habitação, disse-lhe que não será indo muitas vezes à Câmara, ou recorrendo para os jornais, que as pessoas veem os seus problemas resolvidos. Estas são 2 cartas apenas das muitas que me chegaram à mão e que refletem uma situação na habitação, que é aquela habitação escondida. Como há outras distorções, e penso que não falámos ainda disso, não sei do que é que o Dr. Luís Patrão pensa, mas ouvimos senhorios, ouvimos inquilinos, ouvimos valores. Eu gostaria... Deixe-me só dizer uma coisa, Género, com certeza, tem todo o tempo, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Aliás, depois também gostaria de ouvir o seu comentário a isto. Imagine um senhorio dos que o Carvalho da Silva referiu, dos 4.560. E ele recebe por uma casa que pode ter 200 ou 400 metros quadrados, 4.560 escudos ao fim de cada mês. O inquilino, no entanto, pode subalugar ou estar a subalugar o quarto a 40 contos. Foi isso que encontramos esta semana. Um quarto interior com serventia de cozinha e 2 banhos por semana, 40 contos em Lisboa, no Porto. Isso foi o que este programa apurou. E isto acontece com inquilinos que, no fundo, não têm que fazer obras de manutenção, se calhar até se queixam do senhorio, e que ganham por quarto, e quartos interiores, 40 contos. Mas eu penso que há, de facto, e é isso que... Por isso eu digo que aqui só há vítimas. Os que não são vítimas não estão aqui nesta mesa. Há toda esta distorção de uma realidade que é bom desmistificar, porque depois nós vemos os anúncios muito bonitos, todos os bancos dão crédito à habitação jovem, vivemos todos muito felizes, vestimos todos muito bem, encontramos no centro comercial e dormimos e vivemos em enxovias. Eu penso que é preciso dizer isto, é preciso ter consciência disso e, sobretudo, lembrar-nos disto nas campanhas eleitorais, por exemplo. E isto é para todos, não é para ninguém em particular. Mas faz favor, Sr. Luís Patrão, o senhor que conhece e que representa aqui o sofredor. Também, mas não só. Mas não só. No nosso ponto de vista da Associação de Consumidores, nós, primeiro que tudo, só faz sentido que existam associações de consumidores numa situação de mercado. Se não houver mercado, não faz sentido existirem associações de consumidores. Não é? Se as pessoas só puderem comprar num determinado sítio, ou se não tiverem possibilidade de escolha, ou se não tiverem dinheiro para comprar o que quer que seja, não faz sentido que as associações de consumidores existam. Ora, nós não só existimos, e já há bastantes anos, como temos crescido exponencialmente. E isso dá a ideia também que os consumidores portugueses estão não só empenhados em comprar com maior clareza de espírito, com maior informação, com maior potencial de satisfação depois de o fazerem,
como também indicia que, de facto, existe um mercado. Evidentemente que essas situações que referiu se reportam a situações de ponta, enfim, excepcionais, que são Por isso eu excepcionais, escolhi também. que são, evidentemente, aos milhares, são, digamos, são muito menos excepcionais do que um país europeu avançado, enfim, onde a justiça social fosse já uma plena realidade, aconselharia, mas o que é facto é que ainda são situações excepcionais. Os bancos, como disse, fazem muita publicidade aliás, nem sempre legítima ou não enganosa, às várias condições de atribuição de empréstimos para a aquisição de habitação própria, porque há mercado, porque há pessoas interessadas nisso, porque há muitos milhares de pessoas que todos os anos fazem contratos de compra e venda de habitação com recurso ao crédito bancário, como disse também no início, com sacrifício da sua própria qualidade de vida, porque empenham nisso até 50%, e não é raro que isso seja encontrado até 50% dos seus rendimentos mensais. Ora, quando nós vemos que uma situação dessas está a acontecer, sentimos que, de facto, e isso toca uma associação de consumidores, é a própria capacidade de encontrar uma qualidade de vida adequada que está em risco. E aí nós sentimos que há que encontrar alternativas. E já aqui foram algumas postas, há bocado, os meus dois colegas e por si, é preciso repor em funcionamento uma coisa que não existe, pura e simplesmente. É uma ficção, que é o mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento permitiria resolver um conjunto importante de situações de injustiça social que existem, mas não é só por si, por falarmos nele, que ele se cria de um dia para o outro. É preciso medidas legislativas nessa matéria. Mas eu aqui gostava de dizer, e até porque falou de duas câmaras importantes, das mais importantes nesta matéria, que isso também não basta, que haja um mercado de arrendamento. É preciso que haja habitação social também. Porque se não houver habitação social, haverá sempre pessoas que não conseguem chegar, nem com subsídios, não conseguem chegar às rendas que hoje em dia se praticam, em média, aquelas rendas mínimas para justificar o impacto de capital. E, enfim, foi público que esta semana se desenvolveram aqui em Lisboa comemorações relativas a esta atividade da Câmara neste domínio, e é muito importante que as câmaras municipais possam ser responsáveis por uma atividade importante neste setor, de maneira a que os problemas daqueles que são mais penalizados por este problema, como essas duas situações que acabou de citar, possam ser resolvidos. Portanto, a habitação social, o mercado de arrendamento e o mercado de compra são coisas diferentes que têm que coexistir, que têm que ter um peso, eu não diria equivalente, mas o seu peso específico dentro do nosso mercado, para que nós consigamos chegar a uma situação, como eu dizia no princípio, de mercado, que seja tendencialmente satisfatória para todos os intervenientes. Já Ramos, quer falar agora ou vamos dar a palavra aqui ao nosso primeiro espectador que já espera bastante? Fazer alguns comentários, afirmações do Carvalho Silva. Bom, em primeiro lugar, como já disse há pouco, não há dúvida de que a natureza de senhorio e de investidor senhorio modificou-se muito em relação ao passado. Portanto, não tem os mesmos objetivos que tinha noutros tempos. Por outro lado, é preciso não esquecer que a habitação, apesar de tudo, é um bem que com o seu envelhecimento vai se valorizando e não desvalorizando como qualquer máquina ou qualquer aparelho que se compra para um negócio qualquer. E haja em vista o que se está a passar com os terrenos. Porque tudo isto gera especulação, é evidente. Porque também se houvesse essa especulação, também não se atingia um preço que se atinge. Embora a razão fundamental, estou inteiramente de acordo, é porque é preciso haver mercado de habitação. Não é quem procura que faz o preço. Um mercado verdadeiro, um mercado perfeito, deveria ser aquele onde se encontrava ponto, a plataforma de entendimento da procura e da oferta, para que então livremente pudesse escolher. Agora, quando uma das partes está sujeita à prepotência de quem dispõe do monopólio, é evidente. Eugênio Ramos, eu compreendo que o meu amigo não saiba o que é a economia de mercado. Por enquanto ainda não, mas eu compreendo. Desculpe, mas eu vou interrompê-lo agora só para ouvir um inquilino, com certeza que não se importa disso. Não, senhor. Nós vamos ouvir o Sr. Alexandre Correia, aqui de Lisboa. Muito boa noite, espero que me esteja a ouvir bem e que nós o possamos escutar também nas melhores condições. Boa noite. Boa noite, Sr. Joaquim Letia, senhores participantes. Faz favor dizer. Para todos, boa noite. Peço que seja, por favor, muito Vou breve. tratar em poucas palavras contar o meu caso. Chamo-me Alexandre Correia, tenho 62 anos e resido há 18 num apartamento alugado em Lisboa, mas que, por ordem do tribunal, terei que devolver à sua proprietária dentro de 3 meses. Eu explico-me.
a linha A do artigo 69º do Decreto-Lei 321-B/90, de 15 de outubro de 1990, isto é, há menos de 2 anos, permite ao senhorio denunciar o contrato de arrendamento urbano para o termo do prazo ou da sua renovação, quando necessite do prédio para a habitação dos seus descendentes. Eu acho esta lei justíssima, desde que aplicada exclusivamente aos contratos de arrendamento efetuados após a data da sua publicação. Contudo, o legislador, o Governo neste caso, não previu algumas situações dramáticas que iria criar, de que o meu caso é um exemplo. E se previu, não soube ou não quis apresentar soluções alternativas, como seria a sua obrigação, tratando-se de assunto tão sensível. Isto é, o Governo tem o dever de garantir o direito à habitação, inverte esta função e desaloja-me pura e simplesmente. Com efeito, a minha situação é aflitiva. Não tenho qualquer hipótese de encontrar outro apartamento com uma renda compatível com o ordenado mensal que eu ofiro, o único meio de sobrevivência de que disponho, 150 contos, e uma breve leitura dos jornais tira qualquer dúvida a este respeito. Em 1974, pouco tempo depois da morte de minha mãe, que sobrevivera há alguns anos a meu pai, decidi deixar o apartamento arrendado onde residíamos há 35 anos. É um apartamento demasiado grande para quem passar a viver sozinho. Pelo que optei por alugar o apartamento onde vivo agora, na convicção de que, mesmo em regime de aluguer, seria a minha casa para sempre. A minha senhoria, ao manter na altura este apartamento no mercado de aluguer, conhecia bem as regras do jogo, mesmas que ambos aceitámos, ao estabelecer o contrato de arrendamento agora denunciado ao abrigo de um decreto-lei da iniciativa do Governo. Quanto a mim, o árbitro do Governo faz batota, alterando do curso do jogo as regras estabelecidas a priori, favorecendo ostensivamente uma das partes em prejuízo da outra. E agora? Quem me pode ajudar? A quem me posso dirigir? Terei que encontrar uma barraca para depois conseguir uma casa? É este o apelo que eu faço por conduto do seu programa. E obrigado pela oportunidade. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa para melhor esclarecimento de todos que nos estão a ouvir. O senhor referiu o decreto, leu-lhe o número, mas em síntese, por favor, esse decreto diz respeito a quê? O senhor, aos casos de denúncia pelo senhorio do contrato de arrendamento quando a senhoria necessite da habitação para descendentes em primeiro grau. Sim, senhor. Muito obrigado. Isto é um decreto-lei, que eu me disse o número, de 321-B/90, de 15 de outubro de 1990. Muito obrigado. Nada, muito obrigado eu. Quer comentar? Com certeza, essa denúncia pelo senhorio já era permitida, como se sabe, pela anterior legislação. A única inovação que há é a de os filhos poderem já de imediato ter essa possibilidade, desde que assim os pais o entendam. Evidentemente que a propriedade é um bem do proprietário, não é do locatário. E o locatário, neste caso, já sabia quais eram as regras. A única alteração que houve foi a de se passar de 20 para 30 anos, portanto, dilatar um pouco o prazo. E é evidente que o que é estranho numa legislação e aquilo que é estranho haver desigualdade do tratamento é ao contrário. É nós não podemos reaver o nosso bem quando entendemos, porque assim é que deve ser. Quem não quer e não quiser estas regras, evidentemente, tem outro tipo de mercados. Ou então terá que ser o Estado a ter de resolver o problema e estas situações. Nunca poderá ser o privado. Continua-se com a ideia de que nós temos funções sociais. As funções sociais ou cabem ao Estado ou cabem a todos os cidadãos em conformidade com os seus réditos, com os seus rendimentos. Portanto, eu não posso entender que haja este tipo de solidariedade em sentido único, em que tenha de ser aquele que cometeu, parece que o crime de comprar para arrendar, a ter de ter esse peso de funções sociais que cabem ou ao Estado ou a todos os cidadãos. Portanto, há que alterar com esta situação. O senhor com certeza que arranjará a casa. Eu não acredito que não arranje. Mas se não, terá com certeza os mecanismos, dependerá da idade, talvez o subsídio de rendas, não sei que idade tem esse senhor, não é? 62 anos, segundo referiu. Tem 62 anos. Mas quero dizer que tem azar. Porque se por acaso fosse reformado, se fosse reformado e se vivesse na casa há mais de 30 anos, já o proprietário não teria essa possibilidade.
Há aqui Bom, um azar de 12 anos. O Caveira Silva já expôs tantos pontos de vista que eu quase agora precisava de estar meia hora só a falar para... Não, porque eu falo rapidamente. Ainda voltando à questão de realmente do investimento. Estava eu a dizer, não se pode perder de vista que, no entanto, e isso sempre foi assim que se entendeu, que o juro do investimento na propriedade imobiliária seria sempre inferior à da especulação, dos negócios mais especulativos. Com risco. Porque a propriedade se vai valorizando. E agora mais do que nunca, porque, vamos lá, não é por essas razões que Carvalho da Silva disse que estavam muitos fogos de volutos. Não estávamos fogos de volutos, era à espera realmente de grandes oportunidades. E também não entraram assim tantos dos que estavam de volutos como isso até agora. Eles estão por outras razões. Da minha parte foram 7. Pronto, porque tinha muitos de volutos. De propósito, Tinha muitos e por ser um direito que era meu. Mas repare, também não é certo, não é exato aquilo que disse, que os que são postos agora no mercado são por rendas baixas. Não, pedem-se por esses andares 100, 120 contos, 80, 90, 100 contos. Eu não disse rendas baixas, desculpe. Bom, disse rendas do mercado. Não disse rendas especulativas, claro. Rendas do mercado. Quais são as rendas do mercado? São aquelas que são feitas para o mercado. Não são feitas para o mercado, não. São feitas por quem tem a possibilidade de impor o preço que quer. Portanto, não é isso não é exato, desculpe que diga. Quem quer uma casa hoje, pedem preços da renda que normalmente estão fora do alcance da generalidade dos portugueses. É um facto. Pronto. Mas a culpa é do governo. É um problema. A culpa não é nossa. Eu comecei por dizer no início que nós não acusamos os senhorios disso. Acusamos é o poder central. É evidente, assim é que não pode ser. De acordo. E pronto, de acordo. Estamos de acordo, pois Portanto, temos que há que legislar em conformidade. Há que legislar e era isso que nós queremos deixar, não virado de costas para a Europa, mas sim tendo em conta aquilo que na Europa se faz para ser introduzido aqui no nosso país. Atenção, nós, sim senhor, estamos integrados na Europa. Bem ou mal, as opiniões dividem-se e eu não vou aqui manifestar opiniões, porque não interessa, não é isso que está em causa. Estamos, mas é preciso que não se façam comparações só parcelares. É necessário que também pensemos no nível de rendimento dos portugueses em comparação com o que se passa lá fora. Aliás, os preços das rendas lá fora já estão abaixo dos preços daqui. Carvalho da Silva não vai dizer que não. Não, vou dizer que sim. E o rendimento de quem precisa arrendar casa é muito superior a daqui. Mas também uma casa normalmente importa cerca de 1/3 daquilo que as pessoas ganham. Mas repare, taxa de esforço. A taxa de esforço. Sim, teria. Repare também no seguinte. Essa é outra questão que vem muito à baila. Aqui está dito e redito e estamos às tantas a repetirmos-nos. Taxa de esforço. Em primeiro lugar, para as rendas que hoje estão a praticar nas casas que são postas no mercado, a taxa de esforço é tal ordem que as pessoas não as podem arrendar. Depois, quando se fala em... Como? Apesar de tudo, elas são mesmo arrendadas, não ficam por arrenda durante muito tempo. Depois, é preciso ver, quando se fala em taxa de esforço, não se pode perder de vista também a fonte de rendimentos. Eu, se tiver de rendimentos 500, 600 mil contos por mês, passo agora, e não é exagero, já para alguns, eu posso suportar uma taxa de esforço até 30%, 40%, 50%, naturalmente. Mas se eu tiver um rendimento, e já não vou falar no salário mínimo nacional, mas se eu tiver um rendimento de 100 contos, mesmo na família toda, eu suportar 20% de taxa de esforço é muito. Mas temos de tocar na ferida. Desculpe, se juntarmos a taxa de esforço para a casa, juntarmos à forte carga fiscal que estamos a suportar hoje, o que é que fica para comer, o que é que fica para vestir, o que é que fica para a educação dos filhos? Tanto mais que todas as situações, todas as questões de natureza social estão a sofrer reduções. Com o que é que as pessoas vivem? Isto pode vir um pouco a propósito o que o TI disse que é uma verdade. É uma verdade. E quando a situação não seja justificada, não seja justa, nós condenamos quem faz também especulação, mesmo como inquilino. Muito bem. Porque eu já tenho dito e continuo a afirmar, em nome da Associação,
há maus inquilinos, há maus senhorios, há bons inquilinos, bons senhorios. Portanto, não vamos fazer aqui maquiavelismos. Vamos analisar a situação naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial. Deixemos estas guerrilhas. Mas não é na guerrilha. Com licença. Com licença. Mas isso que foi referido, no fim de contas, porque é que uns vão ser filhos e outros enteados? No fim de contas, quem faz isso talvez tenha tanta legitimidade como quem arrenda uma casa muito antiga por pede 120 contos. É fruto de toda esta situação da especulação. De destruição. E, em alguns casos, não é. Não vamos agora sempre considerar que o efeito é causa e a causa que é efeito. Muitas vezes há quem tenha para sobreviver e poder pagar a renda da casa de se valer dessas situações. Mas depois é o tal mercado, claro, dentro da concepção do Carvalho da Silva. É o mercado, então estamos todos a jogar nesse mercado. É uma concepção de economia de mercado. Porque eu não acredito. Há partes que são ambiciosos, talvez há, evidentemente, os inquilinos, são ambiciosos e que pensam arrecadar o mais possível, mas é deste tipo de sociedade em que estamos a viver. É porque isso também é um problema cultural, não é só um problema económico. De maneira que... Quando pede dinheiro pela chave também é. E quando o inquilino, por exemplo, pede X milhões de E quando não é o senhorio que pede. Não, eu estou a falar dos inquilinos. Está bem? O senhorio normalmente não vê nenhum. Claro. E o valor da chave até é pela renda baixa. Mas repare, pede o valor da chave, mas ele não tem a possibilidade de transmitir o arrendamento. O inquilino não tem, se o senhorio não quiser fazer novo arrendamento, não o faz. Portanto, não pode pedir pela chave. Pode, quando muito... Alcatifa e telefone. Está bem. Permite-me, eu tenho a impressão mas que... Isso é tudo fruto do tipo de sociedade em que estamos, neste momento, a viver. Porque eu não creio quem não tenha razões que eu considero anómalas, para não considerar outra coisa. Respeita muito a sua privacidade e gosta de não ter pessoas estranhas em casa. Porque, regra geral, é uma fonte de problemas. É uma fonte de problemas que se sujeitam só os que têm de procurar sobreviver. E daí, um outro problema que está a acontecer, que é a sobreocupação das casas. Jana Ramos, desculpe, eu distingo claramente entre uma senhora viúva com uma pensão de miséria que se vê forçada a alugar um quarto para sobreviver. Nós também distinguimos. E entre aqueles que alugam quartos É claro que aí é preciso também de levar em conta isto. Muitas vezes não é só o quarto. Porque se for só o quarto, estamos face a uma situação de sublocação. Se não estiver autorizada pelo senhorio e não ficar dentro de certos limites em relação à renda, é fundamento de despejo. Aí pode haver hospedagem e pode haver prestação de outros serviços. Não vou dizer que não há casos de licença, não vou dizer que não há casos camuflados. Vamos entrar na justiça aqui, em Portugal. Prezo-me de apresentar a associação sempre com honestidade. Há casos camuflados. Mas é essa distinção. Sim. Mas basta ler os anúncios de qualquer notícia. Mas isso é tudo fruto do mesmo jogo em que estamos. Porque estamos numa fase em que o que é preciso é ver-se, para muita gente, infelizmente, é isto. O que é preciso é que, de facto, se consigam lucros rápidos, ainda que sem resolução futura. Quero aqui responder só mais uma coisinha. O senhor entretém-se a responder, diz que não quer guerra, mas depois vai responder. Nós temos milhares de pessoas a querer telefonar. Estamos a desviar do fundo da questão. Eu não vi ainda nenhuma provocação aqui, ninguém à volta desta mesa. Repare, não é provocação, repare, não é provocação no sentido... É razão. É espicaçar, não é? Porque ele tem sempre esta orientação, é que eu fujo. Mas não estou farto porque vejo que ainda não chegou de elucidar aqui o amigo Carvalho da Silva. Mas não elucida ele, elucida os que estão a ver. Os portugueses. Exatamente. Olha, vamos ouvir... É que a propriedade não é isso que diz. A propriedade, sobretudo, em certas matérias, tem uma função social. Tem uma função social. Então, olha, vamos falar da origem do Estado, da propriedade privada, etc. Mas na segunda parte deste programa vamos ter que fazer agora aqui um breve intervalo, voltamos já. Continue connosco, isto, como vê, promete. E, de resto, temos aí muita gente que gostaria de dizer alguma coisa ou de perguntar pelo telefone e ainda não conseguiu. Até já, continua connosco. No nosso país, muito boa noite, faz favor de dizer.
Está? Sim, boa noite, tenha bondade. Sim, muito boa noite. O meu nome é Armando Lourenço e uma vez que já se falou aí várias vezes em crédito à habitação, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Eu celebrei em 1981 um contrato para compra de uma habitação ao abrigo do Decreto-Lei 435/80. Este Decreto-Lei garante que a taxa de juros inicialmente fixada se mantém constante por toda a vida do contrato. Acontece que o ano passado saiu um aviso do Banco de Portugal que a instituição de crédito onde eu tenho esse empréstimo interpretou de tal forma que levou a que a taxa de juros subisse para o valor que atualmente estou a pagar, de 21%. Eu solicitei ao Banco de Portugal que, enfim, esclarecimentos no sentido de saber se isto poderia ser assim. Eu vou só ler aqui uma linha da carta do Banco de Portugal que diz que o limite da taxa de juros consagrado na linha B do número 1 do aviso do número 1 do aviso número 2 de 30 de janeiro de 1991 é aplicável aos empréstimos à habitação com bonificação celebrados ao abrigo do Decreto-Lei número 435/82 de outubro. Portanto, uma vez que o entendimento do Banco de Portugal me parece, por aquilo que eu tenho aqui a meu poder, enfim, tenho outras cartas que vêm neste sentido, uma outra carta do Banco de Portugal que vem neste sentido, pois eu recorri ao Provedor de Justiça, enfim, que não me deu resposta até agora, apenas acusou a recepção da carta, e ao Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. Fizeram-se todas estas demarches, não foi possível esclarecer o assunto, e com o apoio da DECO, enfim, com o patrocínio da DECO, depois tive que recorrer ao Tribunal e, portanto, entregar uma ação que está neste momento em Tribunal, precisamente para esclarecer esta situação, se o aviso do Banco de Portugal pode alterar aquilo que está consignado no Decreto-Lei que cobra o meu contrato. Não é? Pronto, provavelmente haverá outros casos, pelo menos na DEC dizem-me que há outros casos assim. É um ponto que eu gostaria, de facto, de chamar a atenção. Muito obrigado. Dr. Luís Patrão, isto é frequente, o Banco de Portugal permitir ou fazer com que os bancos passem a mudar de palavra, neste caso, porque se combina um negócio, depois muda-se a meio. Pelos vistos e pelo que aqui vimos também, há pouco, os árbitros estão no caso daquele despejo, daquele espectador que nos ligou há momentos, portanto, os árbitros estão a mudar no curso do jogo as regras do jogo, não é? Será assim? Bem, este é um caso de facto exemplar. Nós tratamos na DEC, isso é do nosso gabinete jurídico, não é? Porque entendemos que que é uma situação relativamente grave em matéria de relações entre a generalidade dos bancos, e agora Sim, não interessa ao claro. banco em particular, não é? Entre a generalidade dos bancos e as suas relações com os consumidores que se lhes dirigem em busca de um empréstimo para a habitação. A maneira como as contas das taxas de juros que estão fixadas nos contratos são elaboradas, para já, é uma espécie de mistério. Cada banco faz de sua maneira, arranja as suas formas diferentes, e tanto assim que nós vemos a publicidade das próprias taxas de juros que hoje em dia são apregoadas, não corresponde muitas vezes à mesma realidade. Nós estamos a comparar taxas de juros entre bancos diferentes e temos que ter a consciência de que estamos a comparar taxas de juros calculadas de forma diferente e que representarão uma taxa de esforço por aquilo que se diz o número de quantia por 1000 escudos de empréstimo, por 1000 contos de empréstimo, que é incomparável. Na DECO, nós, ao tomarmos conhecimento deste caso, entendemos que era importante fazer disto, além de mais, um caso exemplar. E então apoiámos este senhor na sua reivindicação, no seu desejo de pôr esta questão perante o Tribunal. Nós entendemos que é importante que os bancos, ou outras entidades, que digamos que têm uma relação de relativa supremacia, que mais não seja técnica, que mais não seja de know-how face aos consumidores, sejam também postos perante as suas responsabilidades, e é isso que estamos a tentar fazer com este caso concreto. Estamos a tentar chamar o banco às suas responsabilidades e dizer-lhe que não pode, de facto, como dizia há bocadinho, alterar as regras do jogo que estão contratualmente estabelecidas, não pode, de boa fé, fazer um contrato com uma pessoa e depois vir de má fé alterar as regras que constam desse mesmo contrato, incluindo uma cláusula que está expressamente mencionada no mesmo contrato, que é a da perenidade da taxa de juros que está fixada para a vida do contrato. Ou seja, neste contrato em concreto, as taxas de juros podia baixar, se houvesse uma baixa geral das taxas de juros, mas não podia aumentar, porque ela era a taxa contratual que estava fixada. E o banco, como se viu, já aumentou até 2 ou 3 vezes, não sei bem, e o consumidor, de facto, vê-se numa situação de grande dificuldade de responder a uma situação desse tipo. É para isso que nós entendemos que também existem as associações de consumidores, é, portanto, cumprindo o nosso papel, que nós estamos a intervir neste processo. Sim, senhor. Portanto, aqui um problema de crédito para a habitação. Mas vamos ouvir já
o nosso próximo espectador, porque informam-me que temos muita gente a querer participar neste programa. Muito boa noite, tenho a bondade de dizer. Eu creio que é um espectador do Estoril. Boa noite. Portanto, Boa noite. o assunto é o seguinte, a questão é esta. Portanto, a minha mãe viveu durante os seus últimos 15 anos, os últimos 15 anos da vida dela, tem coabitado uma casa com o meu avô, que faleceu este ano em março. Portanto, a minha mãe, dado ao falecimento do meu avô, terá, portanto, direito de opção sobre a casa, não é? Portanto, então, comunicou ao senhorio o falecimento, portanto, do meu avô e, entretanto, o senhorio deslocou-se lá ao mesmo apartamento e, portanto, uma casa que se encontra em perfeitas situações de situação degradável, quer dizer, desde o teto que entra a água, portanto, a água por todo lado da casa, tem o teto todo partido, na marquise, etc, etc. Uma casa que tem para cima de 80 anos, portanto, o senhorio pediu 60 mil escudos de renda sem fazer qualquer tipo de restauro. Portanto, a minha pergunta é esta. Gostaria de saber em que dados socioeconómicos e legislativos ele se baseia para pedir essa renda. Portanto, a segunda questão, se fosse possível, que é rápida, que é a seguinte. Eu próprio aluguei uma casa em 89, portanto, por intermédio da Associação de Proprietários. Isto é um assunto diferente, portanto, mas pelo qual eu também tenho umas certas reservas. Portanto, e aluguei a casa e, entretanto, surgiram certos contratempos e o contrato teve que ser terminado antes de expirar. Portanto, o que é que aconteceu? Foi estabelecido um acordo verbal oral com a senhoria, portanto, que ela me devolveria o calção da casa. Portanto, o que é que acontece? Passaram-me um recibo na Associação de Proprietários para ir receber esse mesmo. Quando lá cheguei para receber, portanto, disseram-me que não podia ser, porque, entretanto, estava uma pinguinha de tinta no chão, tinham que fazer limpezas, etc, etc, e esse dinheiro iria-se destinar, portanto, à limpeza do apartamento. Portanto, eu gostaria de saber uma situação destas, quer dizer, andamos a brincar, não quer dizer, passam-me um recibo e depois chego lá, dizem que não me pagam, quer dizer, o que é isto? Enfim, são estas... Obrigadíssimo pela participação, boa noite. Muito obrigado, boa noite. Bom, como compreenderá, qualquer destes casos, o primeiro é para ser tratado num advogado. É evidente que a legislação é clara. Se por acaso a senhora coabitava, é evidente que tem direito à transmissão do arrendamento. E é evidente também que poderá ser alterada a renda, mas apenas em 1993. Não faço ideia absolutamente nenhuma o que é que se passa e, portanto, é um facto anómalo que não cabe neste programa estar a ser resolvido. Apenas a senhora terá com certeza que usar os meios próprios. A segunda pergunta, enfim, acho profundamente estranha. Acredito que esse senhor realmente se tenha dirigido, seja um dos muitos inquilinos que têm a sorte de ir à Associação Lisbonense de Proprietários e não é essas agências que roubam toda a gente, mas é evidente que também, em conformidade com a lei, se por acaso há deteriorações, nós podemos ter direito, mas não retendo esse dinheiro. É evidente que temos ordens, algumas vezes, da proprietária. Este senhor não explicitou e está aqui a trazer, como todos os portugueses poderão ver, um caso da Associação Lisbonense de Proprietários apenas para querer denegrir uma associação que é centenária e que tem a credibilidade que todos sabem. Não vale a pena, portanto, estarmos aqui neste programa a referir-nos. Tenho muito gosto, eu pessoalmente, de recebê-lo na associação e de debruçar-nos sobre esse assunto que resolveu, maldosamente quanto a mim, colocar aqui neste programa. Pronto, já sabe, pode lá ir que o Dr. Eduardo Carvalho da Silva resolve-lhe esse problema. Não sou, recebo. Recebe. Bom, é meio caminho andado, não é? É meio caminho andado. Vamos ainda ao nosso próximo espectador, a nossa próxima chamada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Joaquim Letria. Sim, de onde nos está a falar, desculpe? Estou a falar de Lisboa. Lisboa, faz favor. Olha, queria-lhe contar apenas 3 situações verídicas que se passaram comigo muito rapidamente. Primeiro, muito rapidamente. Na zona periférica de Lisboa, eu comprei aqui há 2 anos um andar que custou à altura, com paredes por fazer, portanto, em bruto, 6.500 contos. O construtor, dizendo que a construção estava atrasada e tal, passado qualquer coisa como 9 meses, desapareceu. Desapareceu, andámos à procura dele, soubemos que o prédio estava hipotecado à Caixa Geral de Depósitos.
Para podermos fazer a escritura, tivemos que pagar 9.500 contos. Ou seja, uma coisa que eu teria comprado por 6.500 contos. Mais interessante ainda é saber que o construtor não fez a obra com seus próprios dinheiros, pediu o dinheiro emprestado à Caixa, sabendo da Caixa já de antemão que o senhor trazia más contas de trás, digamos assim. Fazemos as contas muito rapidamente. O homem pediu 66.000 contos emprestados ao banco para construir um prédio com 8 andares e 17 inquilinos. O prédio rendia a 6.500 contos cada andar, 110.500 contos. Ou seja, existe já aqui uma grande diferença entre o preço de custo e o preço de venda. Primeira parte. Segunda parte, este valor era para quando o prédio estava em tijolo, em tosco. Ora, quando o prédio tivesse concluído, o valor do mercado andaria à roda dos 9.500 contos. Uma situação. Segunda situação, também conhecida por mim. Um construtor, pequeno construtor, comprou um terreno, construiu 2 casas geminadas nesse terreno e vendeu cada casa por 25.000 contos. Valor que venderam as vendas das casas foram 50.000 contos cada. Estranhar é que o senhor ganhou por cada casa que vendeu 10.000 contos. Ou seja, as casas custaram 30.000 de construção e ele vendeu por 50. Ganhou 20.000 contos. Terceira situação. Umas pequenas obras que eu pedi para um escritório, pedi 2 orçamentos a 2 construtores diferentes. Um deu-me um preço de 1.000 contos. O outro deu-me um preço de 600 contos. Outro exemplo. Ninguém faz a menor ideia do que é o preço de construção nesta terra. Ninguém sabe que se compram casas de banho, um conjunto de casa de banho completo, por 22 contos e 500, mais IVA, uma banheira por 10 contos e 600 paus o metro quadrado de mosaico. Ou seja, na pior das hipóteses, uma casa de banho custa 100 contos. Na pior das hipóteses. Há outras situações que agora não me recordo, mas gostaria que os senhores comentassem. Portanto, isto é o preço da construção em Portugal e o que é que o determina, ou o que é que faz com que haja essas disparidades. Mas ainda antes, vamos a uma senhora que há muito, quase desde o início deste programa, nos aguarda pendurada no telefone, de Beja. Muito boa noite, minha senhora. Peço-lhe que seja breve, por favor. Se quiser identificar-se, identifica-se. Se não quiser, não se identifica. Muito boa noite. Eu penso que Beja não deve ter desaparecido. Ela já deve estar aí a voltar-nos, a contatar, ou pelo menos não se terá perdido com certeza nas linhas que aqui se cosem e se descosem por vezes, como foi possivelmente o caso. Mas podemos desde já comentar, Eugênio Ramos, quer comentar Bom, esta esta chamada? é uma questão que se escamoteia muito quando se fala efetivamente que o investimento que não compensa, etc. Porque há outros aspectos em que realmente depois vem compensar isso tudo. É necessário saber esperar a oportunidade, porque tudo se encaminha para que efetivamente esses investimentos venham a ser muito vantajosos. Bom, mas o construtor não espera. Como? Lá cá. O construtor não espera. Bom, o construtor não espera. E assim, acho eu e penso que aí vamos situar em problemas que me parecem mais adequados a este problema. Preço da construção. Sem dúvida que cá está uma das funções do Estado para que o preço de construção não seja tão oneroso como é presentemente, de forma a que o preço também seja para a aquisição de casa própria, porque nós, apesar da Associação de Inquilinos, não somos contra a aquisição de casa própria, embora já tivéssemos ouvido dizer que, o resto do Carvalho da Silva já aludiu de certa maneira a isto, que acabaria o arrendamento, todos íamos ser proprietários da nossa casa. Agora já se fala ao contrário, que é essa falta de política que se verifica. Hoje diz-se uma coisa, amanhã diz-se outra. Hoje diz que se apoia as cooperativas, amanhã retira-se o apoio às cooperativas. E é essa a imprecisão. Mas, justamente, um dos aspectos que é fundamental encarar é ver como é que o preço de construção sai mais barato. Isto, evidentemente, levando em conta também a habitação social. É outro aspecto. E
achamos que há meios para isso poder acontecer. Meios mais que uma ordem. Um é que se saiba realmente encarar e enfrentar a tal especulação que a situação atual está a permitir. Preços de terreno. Ela gera. Como? A situação gera essa especulação. Então era o que eu dizia há pouco. Quando se fala também que os inquilinos fazem isto para aquilo, é a situação que gera, evidentemente. E se nós nos contentamos com uma explicação delas, não saímos do mesmo sítio. Peço desculpa por esta imagem, mas é como o cão que anda à roda do rabo permanentemente, ou a pescadinha de rabo na boca. Nós temos é de determinar, e o diagnóstico está feito, determinar as causas e procurar encontrar soluções de terapêutica adequada. Portanto, há que tomar medidas para que essa especulação acabe. Especulação, hein? Repare que eu digo especulação. E se outra maneira não houver, fazer com que parte, não digo tudo, desses preços elevadíssimos, que é o problema dos solos, claro. E aqui iríamos entrar no problema dos solos, no ordenamento do território, etc, etc. Que parte desse benefício injustificado, desse lucro fácil, então, seja honorado de maneira que contribua para que o preço da habitação desça. Por outro lado, está hoje apurado que a carga fiscal sobre a habitação, tudo o que está ligado à habitação, é de tal modo forte que encarece extraordinariamente o preço da habitação. Isto é que são medidas que há que tomar. Não é lá com a transmissão, nem transmissão, que não é assim tão insignificante como o Carvalho da Silva disse ali. Não é, mas não vamos falar nisso. Pronto, os advogados que expliquem, não vamos falar nisso. É nisto. Porque nós perguntamos-nos se o problema da habitação, afinal, tem a relevância, a importância e até os inconvenientes sociais e morais que está a ter. Se é uma situação que quase se pode considerar, se não se pode mesmo considerar de emergência, por que não um Ministério da Habitação? Por que não o constituir um grupo? Mas já houve, não é? Já houve, mas... Resolveu alguma coisa? E acabou? Resolveu alguma coisa? Não resolveu, então o mal não está na existência. O mal está... É que andamos, de facto... Não, aí a responsabilidade foi quem não soube preencher o papel que ia preencher. Então, é para criar mais um ministério, mais um ministro, mais não sei o quê. Há tantos ministérios que se diz que não resolvem os problemas. Acabemos com os ministérios todos. Eu penso todos. que a Constituição Civil permite-me. Mas a Constituição Civil permite-me que realmente os agentes económicos tão importantes como os construtores civis não merecem aqui neste programa, ainda por cima não tendo aqui nenhum representante, estarem a ser achincalhados por um telespectador, não é? Telespectador que os 3 exemplos que deu foi nitidamente para denotar, e qualquer português o notou, que o construtor, que era um verdadeiro anticonstrutor primário. Quer dizer, ele não gosta dos construtores. É evidente que pode haver... Aqui também há outra coisa. Lá porque as pessoas telefonam e não estão aqui sentadas, devem ser tratadas com a mesma consideração do que o senhor ou que as pessoas que estão à volta desta mesa. Evidente, mas aqui portanto, quem telefona para aqui ainda ninguém achincalhou. O que aquele senhor fez foi descrever 3 situações passadas com ele. O senhor não tem o direito de pôr isso em causa. Não são primeiro caso, segundo caso, sem causa. Ele não comprou 3 casos. 600 contos. Desculpe-me, então vou-lhe explicar. É que realmente a construção de uma casa não passa, permite-me, apenas por uma casa, pelos valores da casa de banho. Há engenheiros, há arquitetos, há toda a burocracia, há todos os impostos que se pagam, há tudo isso. Eu não sou construtor, repare. Agora, custa-me, porque eu não me posso esquecer de uma coisa, Sr. Joaquim Triga, é que a indústria da construção civil é a indústria das indústrias, que assambarca 60 e muitos por cento da população ativa portuguesa e que nós não podemos aqui, de forma nenhuma, denegrir. Pode haver 1, 2 ou 3 construtores, como haverá maus proprietários, como haverá maus inquilinos, que podem fazer e ter situações especulativas. Mas a verdade é que nós não podemos
colocar agentes económicos que são importantes na situação pura e simplesmente de especuladores. São extremamente úteis, têm dado ao governo... Desculpe lá, mas não concorda que não há regras nenhumas e que aquilo que ele diz, eu posso... Se acha que ele é maldoso, então diga-lhe. Eu peço um orçamento e o orçamento vai... Não, mas as regras... Eu vou explicar então quais são as regras. É que esse senhor não vai comprar esse andar, mas a verdade é que esse andar é vendido e, portanto, é o mercado. Se esse andar não fosse vendido, os senhores tinham cagadas de razão. Eu não tenho que ver aqui qual é o valor. Se é vendido, os senhores aqui não têm a razão nenhuma. O andar é vendido. Portanto, não compram. Se é especulativo, não sejam burros, não comprem. Não. É evidente. Carvalho Silva, É evidente. Desculpe, mas se formos alargar isso a todas as circunstâncias... A necessidade de casa é uma necessidade... Para que compram? Se formos alargar isto a todas as circunstâncias do mercado, dos outros produtos todos, então não há nunca especulação, não é? Não há nenhuma circunstância... Há mercado. Mas quando nós verificamos os crimes de especulação, e há crimes de especulação, a Inspeção Económica existe para isso, todos os dias apanha uma quantidade de agentes económicos em situação de crime de especulação. Não vou agora dizer se é este caso ou se é outro. O que é que ela faz? Ela detecta situações de mercado que são irregulares, que são contrárias à lei, que são contrárias, inclusivamente, a um princípio de equidade e de justiça relativa entre as partes envolvidas, que protege a parte mais fraca. E nesta matéria a parte mais fraca é quem compra. É quem não sabe muitas vezes quais são os itens que contam para a compra e para a construção do preço de um determinado edifício. É a parte que não sabe quais foram os materiais utilizados numa determinada casa. É a parte que não tem, da parte, por exemplo, dos poderes públicos, uma garantia de qualidade do imóvel, que tem uma mera licença de habitação, que é um mero proforma de que as licenças camarárias foram pagas, que foi feita uma vistoria geral para ver se tudo estava conforme o projeto, mas não sabe se tem paredes duplas, não sabe se as condutas de ar funcionam efetivamente ou são bloqueadas, não sabe se as escadas têm ou não têm o corrimão suficientemente seguro. E é estas situações que nós consideramos que são especulativas, porque se está a vender uma coisa que não é efetivamente aquilo que se propagandeia, aquilo que se diz que se tem para vender. E isto é aplicável aos construtores civis, alguns, evidentemente, aos menos honestos, aos que têm uma abertura no mercado. Ainda devemos dizer que da nossa prática podemos concluir que são muitos, que são uma porcentagem importante, mas também é aplicável às agências de colocação imobiliária, muitas delas, que hoje se proliferam, enfim, que hoje são raros os construtores que vendem eles próprios as casas que constroem. Arranjam uma empresa de comercialização dos imóveis, até porque isso os protege, até porque tem subtilezas legais que estão por trás disto, que lhes dão algumas garantias. E nós entendemos, como Associação de Consumidores, que é para estes casos que é preciso olhar, porque muitas das pessoas compram estas casas, compram as casas na periferia das grandes cidades, em bairros massificados que não têm, onde está normalmente fixada uma maquete com zonas verdes, com parques infantis, com piscinas às vezes, e depois passam 10, 20 e 30 anos em que ninguém constrói nada disso. Porque, de facto, o construtor o que está é a tentar convencer a Câmara Municipal respectiva a que lhe deixe construir mais 3 torres no sítio onde estava previsto o parque infantil. E não há, a nosso ver, ainda neste país, a suficiente garantia para quem compra de que tudo se passe segundo regras de jogo que sejam transparentes e que sejam límpidas. E é isso que este senhor, a vantagem da intervenção deste senhor, digamos, cujos casos concretos eu também considero que não são exemplares, considero que são até, digamos, diminuem a gravidade do problema, porque são casos pequeninos, são coisas e também não se resolve este problema fixando um custo para o metro quadrado de habitação e obrigando toda a gente a cumprir. Isso e a margem de lucro? Isso não é sistema. Também não se resolve fixando uma margem de lucro para qualquer imóvel, mas resolve-se aumentando a informação das pessoas, a informação obrigatória que deve resultar dos cadernos de encargos, por exemplo. Há uma parte dos cadernos de encargos que devia ser obrigatoriamente facultada ao cidadão comprador, para que ele saiba como é que o prédio que vai comprar está construído. A fiscalização da Câmara. E a fiscalização da Câmara. Mas muitas vezes o consumidor e o comprador da casa não têm acesso à fiscalização da Câmara e não sabe o que é que a fiscalização da Câmara entendeu que era obrigatório, que era útil, que era importante e aquilo que ela achou que era dispensável. Mas para mim pode ser muito importante saber se houve o que se passa no andar de cima, o que se passa em minha casa, se houve no andar de cima ou no de baixo. E é, normalmente, importante a salvaguarda da individualidade da intimidade do lar. Mas quantos casos nós conhecemos de casas que são construídas de tal maneira que se cai um botão no chão, tudo se ouve, na casa dos vizinhos. E quando a gente vai comprar, quando a gente vai ver, normalmente as coisas estão preparadas de maneira que nada disto transparece, em que nada disto, até compras-se em bruto. Se acender os interruptores, às vezes. E é esta questão da garantia de qualidade, mais até do que a garantia só da perenidade do imóvel, que eu acho que, do ponto de vista de uma associação de consumidores como a nossa, é fundamental defender. É que os poderes públicos nisto, as câmaras como o Estado, têm um poder fundamental,
que é de transformarem as licenças e as vistorias que fazem em autênticas garantias de qualidade dos imóveis. Em emitirem, em vez de uma licença de habitação que serve apenas para fazer a escritura, em emitirem um documento que seja ele próprio substantivo, que contenha ele próprio a descrição de quais são as peças que compõem aquele imóvel, quais são a forma como ele está construído, quais são as garantias que o consumidor daí tira. Mas hoje os novos empreiteiros, os grandes empreiteiros, como sabe, dão essa garantia, inclusive garantia bancária, e, portanto, estou a recordar-me de associações que hoje defendem precisamente esses princípios e, portanto, não são postos Nós, de parte. uma das coisas que defendemos, precisamente, é que deve haver um seguro de garantia dos imóveis. Quem compra uma casa não deve ter que andar à procura para o resto da vida do construtor que lhe fez a casa há 10 ou há 20 anos atrás. Deve ter um seguro, uma companhia de seguros com balcão aberto onde a pessoa vai. Não está em causa. Para lá dos construtores, desculpe só, Jânio Ramos, e veja também este exemplo. Uma casa comprada há 20 anos, um apartamento de luxo, que custou X há 20 anos e que, pronto, também o preço comportava o quê? O espaço à frente, que seria um elevado, que teria um espaço para crianças, um centro para a terceira idade, etc. Isto num complexo habitacional. 20 anos depois, isto nunca existiu. Existiu essa casa que, enfim, de luxo é relativo, de luxo aparente. No interior. E a Câmara, onde esta casa fica, eu não digo qual, para que não me acusem de estar a denunciar câmaras ou situações incríveis, mas acho que isto é perfeitamente surrealista, a Câmara resolveu autorizar a construção de prédios de 8 andares em frente deste. A uma distância que não devia ser. Não dá privacidade? Não dá privacidade, que dá sombra sobre os andares em frente. E quando há um abaixo-assinado das pessoas dos blocos para a Câmara, protestando, porque, no fundo, elas pagaram aquilo que não vão ter, a Câmara resolve considerar não legais os andares acima dos 8 andares que marcou como limite para os prédios da frente. E, portanto, pessoas que compraram há 20 anos estes andares estão numa situação ilegal ou em andares que não deveriam existir. Isto é perfeito, isto já tenho a impressão que nem na Costa Rica, ou com todo o respeito pela Costa Rica, ou pela América Latina. Nesses casos, as pessoas constituem-se em direito de pedir indemnização para o tribunal, não é? Que devem não fazer. Nós, não está em causa. as associações de consumidores acham que deve ser feito nesses casos. Formação em tribunal e defender os seus direitos contra as câmaras, contra construtores. Mas isso que está a dizer, e o tom que o está a fazer, eu penso que é extremamente útil, porque eu acho que a maior parte das pessoas deste país é o país do não vale a pena. Isto é muito trabalho, é uma chatice. Mas nisto vale, nem que seja pelo dinheiro envolvido. E muitas vezes nem sequer sabem o que é que, aonde, o quê, como fazer ou como resolver. Essas são razões de peso, são razões de peso. Mas por isso é que existem associações. Não está em causa a existência de construtores honestos e... É evidente. O que está em causa são os outros. E é exatamente como diz o doutor Padrão. Eu conheço também um exemplo de um bairro aqui em Lisboa que ganhou há uns anos o segundo prémio na Bienal de São Paulo. Era um bairro só residencial, não podia ter comércio. À frente havia uma faixa de terreno que era para jardinar, quem comprou, e os terrenos foram vendidos em muito boas condições, com isenções de CISAs, etc., etc., ficava com a obrigatoriedade de ajardinar à frente desses prédios. Passaram-se 20, passaram-se 30 anos e até hoje nada. Pelo contrário, esses espaços tornaram-se, a partir de certa altura, em alguns casos, meras lixeiras. Até que a Câmara teve a decisão de considerar que aquilo entrava no domínio público. Mas o que é certo é que o bairro ficou absolutamente deformado em relação àquilo que era o projeto, com as tais maquetes, como diz o doutor Padrão, com tudo aquilo que era uma beleza. Como digo, teve um segundo prémio numa Bienal de São Paulo, no Brasil. Mas hoje já vão proliferando até os escritórios naqueles andares. Mas isso é por todo o lado, não há.
Estas é que são questões de fundo. Isto é que era preciso e inteiramente de acordo com o que Submetendo a autorização da Assembleia de Condóminos, que é uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, não é? Que é preciso, só existe um escritório numa casa de habitação desde que a Assembleia de Condóminos concorde em autorizar essa instalação. Só que depois, se a Assembleia de Condóminos dá essa autorização, não pode vir reclamar que depois está a entrar e sair muita gente, que está a gastar muita luz, que os elevadores sempre a funcionar. Mas muitas vezes... Mas isso, aliás, e era como dizia... até organismos do Estado invadem as zonas residenciais. Não há dúvida que muitas vezes há mecanismos legais. Só que as pessoas não os sabem utilizar ou não têm capacidade para os entender e a burocracia entrava tanto se realmente não houver entidades como a DECO e outras que possam elucidar. Não serve, isso é a mesma história dos subsídios. Subsídios faz-me lembrar canções para adormecer crianças. Pura e simplesmente. Vamos até Coimbra ouvir o que alguém nos quer dizer. Espero que não aconteça como Beja e ainda espero que Beja consiga recuperar a chamada. Mas boa noite, tenha a bondade de dizer. Tá, sim, aqui estou a falar de Coimbra. Sim, faz favor. Manuel Fernandes. Sim, Antes de mais, os meus parabéns a Joaquim Loteria porque faça um tema tão efervescente, não é? Tão contundente como este. De facto, era preciso ir à noite toda para alguém dizer alguma coisa. Antes de mais, também me sinto, digamos assim, muito... digamos, contente por ter conseguido este milagre de ligar para aí. Bom, mas eu no fundo queria, fazer um pequeno desabafo, antes de mais concordar inteiramente com aquelas declarações iniciais do Joaquim Loteria, em que diz que não se pagam rendas, no fundo pagam-se eram umas ridicularias, porque de facto, sabendo nós, toda a gente sabe, todo mundo vê isto, a começar pelos governantes, que indivíduos com centenas de contos de rendimento mensal se atrevem a apresentar uma provocação de 4 ou 5 contos a um senhorio. É evidente que isto é, de facto, não passa de um achincalhamento, ou melhor, de uma atitude de falta até de um certo brio ou hombridade, porque não passa de uma verdadeira provocação. Ou um senhorio, de facto, tenta, enfim. E depois uma das coisas que ouvi falar aí é o problema das leis. As leis, a gente fala de leis, quer o representante dos senhorios, quer o representante dos inquilinos, mas, de facto, o que há neste mundo é leis. A propósito da habitação, as leis só estão a atrapalhar. O Estado, neste domingo, devia retirar-se e deixar que o tal mercado funcione, sobre o qual também se fala, e muito bem, que o mercado resolve os problemas, e resolve. Não nos países do leste também se quis resolver muita coisa sem mercado, não se resolveu nada e hoje nem batatas nem laranjas há. Vai-se deixar funcionar o mercado e como as laranjas e as batatas também vão aparecer as casas, as lojas, os automóveis e tudo aparece quando o mercado funciona, não é verdade? Pronto, de maneira que é isto, um grande abraço para todos e obrigadíssimo por esta grande intervenção que julgo que vai deixar muita gente esclarecida e motivada para, enfim... sobretudo, eu em relação aos governantes, concretamente, só mais um desabafo, quer dizer, dá-me a ideia que eles não estudam economia. E para resolver este problema basta saber as elementares regras de economia. Um ABC, um curso intensivo de uma semanita, ABC da economia para os governantes, julgo que daria o grande salto para resolver o problema da habitação em Portugal. Portanto, um grande abraço e que isto corra tudo bem e se resolva o mais depressa possível, porque de facto é dramático, como diz o Joaquim Loteria, vive-se em enxovias, muito mal, e às vezes a pagar os tais 40 contos em enxovias e em 10 assoalhadas a provocação de 4 ou 5 contos por mês ao proprietário que, enfim, tem ali um imóvel perfeitamente contaminado, tuberculoso, que em termos de mercado não vale coisa nenhuma. Muito boa noite, obrigado. Muito obrigado, boa noite. Eu penso que também não é fácil governar esta freguesia, porque resolver isto que temos estado aqui mais ou menos a falar, sem que tudo isto entre em ruptura, também não é fácil, não é? Não é fácil mexer nas coisas, julgo eu. Mas eu penso que a convulsão social não pode existir, porque o povo português já tem consciência de toda esta situação. E tem a consciência, no fundo, de que os jovens têm casas caras, precisamente porque 90% têm casas baratas. Há pouco estivemos a falar desse aspecto, e não há dúvida absolutamente nenhuma que nós não podemos defender os 10% que, no fundo, constitui uma minoria em relação a esses 90%, que estão a ocasionar a distorção total na economia nacional. Este caso que o doutor Manuel Fernandes de Coimbra acaba de se referir é extremamente importante. Por exemplo, em condomínios. Repare que se a situação na propriedade vertical já é má para o proprietário, o que acontece quando ele tem apenas um andar num prédio e tem que pagar de encargos, que normalmente em todos os países da Europa são suportados pelos utentes e não pelo proprietário, o que lhe faz com que realmente a situação seja de tal forma estranha em que paga mais de encargos do que recebe de rendas.
Isto realmente não pode suceder e os poderes públicos têm que respeitar, porque isto não é próprio de um Estado de Direito. Isto é, eu diria mesmo, atentatório dos princípios mais elementares de justiça e direito. E, portanto, aguardamos que, em breve, não só a lei seja alterada, como também a justiça e a parte fiscal também sejam alteradas. Porque também não se compreende que demorem anos as ações a serem decididas. Isto realmente é um fator extremamente grave que tem que acabar. Sejam elas por nós, senhorios, sejam elas pelos inquilinos. Eu direi é que a justiça não pode beneficiar o prevaricador. Portanto, seja ele um ou outro. Se os tribunais pagassem juros... Bom, pois é, se pagassem juros talvez isso não sucedesse. Mas mais o aspecto fiscal também. E com isso penso que todos estamos completamente de acordo. Tenho a impressão que qualquer das associações que estão aqui sentadas ainda não foram ouvidas sobre o celebérrimo Código das Avaliações Fiscais. Isto é, estão remetidos ao completo secretismo. Os parceiros sociais que deveriam ser ouvidos não são ouvidos. E posso-lhe garantir que não é apenas a Confederação que eu represento, a Confederação dos Proprietários, todas as associações responsáveis da parte, portanto, da construção, estão completamente a zero quanto àquilo que vai sair. E é um facto também anómalo, porque a discussão deverá ser entre os interessados. Também a Associação dos Inquilinos confirmará que não foi ouvida, e, portanto, isto aqui é uma situação que também tem que ouvir, tem que acabar. As associações, as confederações, são parceiros sociais e, portanto, são interlocutores privilegiados que deverão ser ouvidos pelas partes. E se não forem ouvidas e saírem legislações como factos consumados, é profundamente grave. Mesmo a de Recria, que saiu há 2 dias ou 3, que foi um benefício incontestável para o proprietário, visto que melhorou uma situação de profunda injustiça, que é o dinheiro que é fornecido a fundos perdidos, visto que o Estado, muito bem, se considerou corresponsável pela degradação do parque imobiliário, mas da qual também as partes não foram por aí simplesmente ouvidas, o que é grave. Portanto, aquilo que o nosso telespectador deixou aqui é pura e simplesmente a verdade que todos nós, de braços unidos, temos que realmente lutar para esta situação de não sermos ouvidos pelos representantes do poder. Por isso mesmo é que a Associação dos Inquilinos já tem lavrado o seu protesto, dirigindo-se a quem deve dirigir-se nesse sentido. Assim como nós defendemos que deveria existir, e aquele argumento do Sr. Loteria, desculpe, para mim não colhe inteiramente se existiu e não foi capaz, mas não quer dizer que o Ministério da Habitação, Ministério da Habitação não quer dizer que pronto, não foi capaz, foram as pessoas que lá estiveram, foram incompetentes, não sei quem foi, não sei quem. Não é política de habitação, lá, se é Ministério ou não lhes foram dados os meios, só não lhes foram dados não é política, não foram dados os meios. Mas acontece isso mesmo e nós temos protestado. Nós entendemos também que tudo isso devia ser discutido através de um grupo de trabalho que englobasse todos nós, os agentes que têm intervenção real, conhecimentos até das situações práticas, daquilo que muitas vezes pode ser feito com muito boas intenções, mas não resulta, senão é perverso. Acaba por ter efeitos contrários. E não ser esse secretismo que se tem vindo a verificar cada vez mais ultimamente. Nós somos colhidos de improviso. Talvez porque anteriormente ainda fomos ouvidos a alguma coisa, eu costumo dizer um trocadilhozinho aqui. Nós somos ouvidos quando a lei diz que devemos ser ouvidos, mas não somos escutados. Ora bem, fica ainda... Mas devíamos ser realmente ouvidos e ser a partir daí que se deviam colher as... Mas naturalmente como, ainda quando nos ouviam alguma coisinha, nós apontávamos logo consequências que depois se vinham a verificar, consequências negativas, vamos deixar de ouvir estes indivíduos. Gostava de ter só uma palavra sobre a questão dos custos administrativos e fiscais que estão envolvidos aqui. É uma questão para nós extremamente importante também. As vantagens fiscais que são dadas hoje em dia às pessoas que estão a pagar empréstimos, por exemplo, de casa própria, são irrisórias face aos compromissos que elas têm pela frente, são 200 e tal contos. É que contam para isso, ou seja, 20 contos por mês. 20 contos por mês significa mais ou menos 1.500 pontos de empréstimo. Ninguém consegue comprar uma casa com 1.500 pontos de empréstimo, coisa nenhuma, não é? Dir-se-á que o Estado não tem que dar benefícios fiscais que abranjam tudo aquilo que as pessoas pagam para a casa, mas deve assegurar uma certa proporcionalidade, até de ano para ano, na lei do orçamento de cada ano, deve assegurar uma certa proporcionalidade em relação aos encargos que as pessoas potencialmente terão que pagar, terão que enfrentar para comprar casa e aquilo que tem relevância para benefício fiscal.
Por outro lado, nós concluímos de um estudo que fizemos que nos últimos 10 anos aumentaram 78% os custos fiscais e administrativos da compra de uma casa, sem que tenha resultado aí também nenhum benefício objetivo, a não ser para o Estado, evidentemente, que recolhe estes financiamentos. Constatamos, por exemplo, que não há informação sobre algumas regalias objetivas que o Estado, através de decretos-lei que vai sair, põe em vigor. Por exemplo, são poucas as pessoas no país que sabem que, tendo uma conta poupança habitação, constituída há mais de um ano, e comprando uma casa, podem ter reduzido, têm o direito de pagar 50% apenas dos custos de escritura e de registros do prédio que acabaram de comprar. Eu próprio, portanto, eu aqui falo em causa própria, sou uma pessoa esclarecida, sou dirigente de uma associação de consumidores, tenho a obrigação de conhecer essas coisas. Fui eu que levei a lei ao notário. Não sei se eles não conheciam, à conservatória. Não sei se eles não a conheciam ou se fingiam que não a conheciam. Das companhias de seguro. Ora bem. E o que nós entendemos é que deve ser o contrário. As repartições públicas ou parapúblicas do género das conservatórias, dos notários, etc., deviam ser obrigadas a ter afixado esse direito das pessoas. Que as pessoas têm esse direito. Portanto, se tiver conta poupança habitação, traga-nos o documento assim assado e terá direito a 50% de redução dos custos. É assim que eu acho que as coisas funcionavam com transparência. Falou na carga fiscal, já aqui falamos várias vezes, mas há uma coisa que... Esta senhora, aliás, não me escreveu, mas falou-me esta semana, que são os impostos sucessórios. É um caso dramático, uma pessoa que fica viúva subitamente e que, para entrar na posse daquilo que era do marido, terá que vender alguma coisa, de outra forma não pode. Como não pode, porque as coisas não são dela ainda, e isto já corre há cerca de 6 anos. Tem que vender. Mas não pode vender porque não entra na posse. E não entra na posse porque não tem dinheiro para pagar o imposto sucessório, que entretanto disparou com os juros de mora e cada vez mais. É uma bola de neve. É uma bola de neve e é uma situação insolúvel e ridícula ao mesmo tempo. Que é um caso que não tivemos aqui muito tempo de abordar, mas que também naturalmente se reflete e implica com a habitação. E que tenderá a agravar-se com o Código das Avaliações, não é? Claro, a situação tenderá até piorar, porque bens que estejam na posse dos seus adquirentes e que sejam transmitidos por sucessão, por herança, não é? E que tenham sido reavaliados, evidentemente que multiplicarão por... Claro. Eles não são herdeiros, compram de novo. Aquilo que pagam estão a comprar de novo. É realmente uma situação que tem que ser alterada para incentivar o aparecimento de casas no mercado de arrendamento também. Todo o aspecto fiscal tem que ser alterado. Seja, mas com realismo. Não é o próprio risco de que as pessoas têm que envolver nisto, isto é um negócio, tem que ter risco, mas é esse risco que é desproporcionalmente aumentado, porque se morram uma das pessoas da família, então você fica com um encargo completamente inesperado. Estamos inteiramente de acordo. Quando seja nesse sentido, mas que seja com realismo, que não seja com fantasias, como há pouco disse graciosamente, canções para adormecer meninos. Porque, reparem, mesmo os subsídios que se dão, se formos a ver bem, quais só são úteis e aproveitáveis a quem tem capacidade de completar os subsídios. O próprio Recria acontece isso. Agora com os jovens, quem é que, com as rendas ao preço que estão, se não tiver já uma certa capacidade económica, pode concorrer? Está limitado a 50 contos. Principalmente no existindo de casas no mercado. E ao fim de 5 anos, qual é a sua sorte? Ao fim dos 30, quando atingir os 30 também. Mas 70%, mas com limite de 50. Pois é. Não, estou a dizer aos 30 anos. Quando chega aos 30 anos, é o limite. O quadro é este. A tendência é para piorar. É isto que se pode concluir ou podemos ter alguma... o quadro é este que nós andamos aqui à volta. Sim. Penso que podemos concluir é isto. Digamos que não está a melhorar, não é? Não, está a ser piorar. Não está a melhorar. Permitam-me que eu seja otimista. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vai melhorar. A situação é de crise. Portanto, tem que melhorar. Tem que melhorar. E eu ainda acredito nas retas consciências e nas inteligências medianas. Portanto, eu sou otimista. Às vezes, isto vai ser alterado e vai melhorar. Às vezes tenho medo dos inteligentes, sabe? Eu disse inteligências medianas precisamente para não considerar o superdotado. Mas parece que nós podemos concluir muito bem a isto. Quem tem a obrigação de resolver este problema, ou de criar os mecanismos e os meios, quer seja de fiscalização, quer seja de assegurar que haja habitação no mercado, e depois altere-se a lei de acordo com o que seja mais justo e mais conforme, é o Poder Central, que está nitidamente a pôr-se fora, até transferindo para as autarquias, o que podia ser uma política aceitável, mais perto das populações, etc. Mas
É preciso dar os meios para isso. Tem agora a autárquica, as autarquias agora são ricas. Não se esqueça, não se esqueça. Não, são ricas. Estão a aplicar, se calhar, mal os dinheiros. Isso é que nós temos que ver. Aí depende do Poder Central. Também o Poder Central, nessa altura, devia ter a intervenção para que não houvesse desvios indevidos. Aliás, o telefonema da senhora de Beja, que há momentos não conseguiu contatar-nos, a questão que queria justamente pôr é porque é que um andar em Beja, numa cidade como Beja, custa 25 mil pontos. Um andar médio, isto, portanto, é o preço da habitação média em Beja. E era esta a questão. Eu penso que, como disse o nosso espectador de Coimbra, isto dava para ficarmos aqui Sim. esta noite e mais algumas. Infelizmente não nos é possível. Por outro lado, também não resolvemos nada, como sempre, mas não é para resolver que aqui estamos, é para falarmos das questões, para ajudarmos às vezes quem precisa e, sobretudo, para nos entendermos melhor e compreendermos as dificuldades que em todos os lados existem e que não vale a pena agravar, antes pelo contrário, há que juntar boas vontades e ter algum otimismo e muita esperança para que as coisas se resolvam. Este foi sobre a habitação. O próximo programa, a próxima conversa afiada será sobre as cidades. As cidades, aquelas que como quando nós éramos pequenos não voltam mais, e não vale a pena ter muitas saudades porque não vão ser mais como eram, porque a tendência é sempre este crescimento, esta impessoalização e muitas coisas que aqui também ficaram por dizer, como a desertificação das cidades, as cidades de dormitórios e tudo aquilo que vai piorando a nossa qualidade de vida. Para a semana, conto também com a sua presença, com a sua participação. Muito obrigado a todos. Eduardo Carvalho da Silva, Dr. Luís Patrão, Jana Ramos, muito obrigado por aqui terem estado. E não desista, fique